Olá pessoal, tudo bem? Como vocês estão? Hoje, nossa aula, vamos falar sobre igualdade e justiça. Começando pela palavra discriminação. Diz respeito a toda distinção, exclusão ou restrição baseada no sexo, gênero, raça, cor da pele, linhagem, origem nacional ou étnica, orientação sexual, condição social, religião, idade, deficiência, etc., que tenha por objeto ou por resultado anular ou despreciar o reconhecimento, gozo ou exercício e em condições de igualdade entre toda e todos aos direitos humanos e liberdades fundamentais em todas as esferas, incluindo a pública, privada, política, econômica, cultural ou civil, tá certo? Então, discriminação diz respeito a você separar, excluir, né? Qualquer pessoa de qualquer orientação sexual ou étnica ou condição social, né? Entre ricos ou pobres, ou seja, fazer qualquer distinção ou separação, né? Entre as pessoas é discriminação. O racismo é a convicção de que existe uma relação entre as características físicas hereditárias, como a cor da pele, e determinados traços de caráter, inteligência ou manifestações culturais. O racismo subtende ou afirma claramente que existem raças puras, que estas são superiores às demais e que tal superioridade autoriza uma hegemonia política, né, uma igualdade política, uma superposição política e histórica, pontos de vista contra as quais se levantam objeções consideráveis. Ao longo da história, a crença na existência de raças superiores e inferiores, ou seja, o racismo, foi utilizada para justificar a escravidão e o domínio de determinados povos por outros, tá certo? Então, o racismo vem a ser essa questão aí, tá? Com relação, pode ver aí, acompanhar tudo aquilo que vai dizer que uma raça, por exemplo, uma determinada grupo de pessoas com determinada cor é superior a outra, né? No Estatuto da Criança e do Adolescente, a Lei 8.069, de 13 de julho de 1990, na proteção da criança e do adolescente, dispõe no seu artigo 5º que nenhuma criança ou adolescente será objeto de qualquer forma de negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão, punido na forma da lei qualquer atentado por ação ou omissão a seus direitos fundamentais, tá certo? Então aí tem com relação ao Estatuto da Criança e do Adolescente que garante os direitos do adolescente. Então, a discriminação e o racismo, na verdade, eles se tornam atitudes ilegais, né, diante da nossa legislação, da legislação do nosso país, tá certo? Então, não devemos discriminar ninguém e também não devemos ter uma postura racista com relação ao outro, né? Muitas vezes há o racismo com relação às pessoas de origem e etnia e cultura diferente, né? Então isso é considerado racismo. Depois vem a questão da desigualdade social. A desigualdade social e a pobreza são problemas sociais que afetam a maioria dos países na atualidade, né? A pobreza existe em todos os países, pobres ou ricos, mas a desigualdade social é um fenômeno que ocorre principalmente em países não desenvolvidos, tá certo? É uma coisa diferente, a pobreza da desigualdade social. A pobreza vai existir em todo o país, até nos países ricos. Só que há países ricos onde existe a igualdade ou a tentativa de se manter determinado padrão
social para todos, tá certo? Já em países não desenvolvidos, além da pobreza, também existe a desigualdade social, né? Em que muitos são ricos e outros são muito pobres, né? E eles não, uns no caso, oprimem os outros. O conceito de desigualdade social é um guarda-chuva que compreende diversos tipos de desigualdades, né? Então, há uma variedade muito grande para falarmos sobre isso. Desde a desigualdade de oportunidades, resultados, etc., até a desigualdade de escolaridade, de renda, de gênero, né? Gênero masculino, feminino, etc. Né? LGBTQ+, né? Também, o LGBTIQ+, OK+, né? De modo geral, a desigualdade econômica, a mais conhecida, é chamada imprecisamente de desigualdade social, tá certo? Então, desigualdade econômica é diferente também de desigualdade social, né? Desigualdade econômica é a mais conhecida, aquela que eu citei anteriormente, sobre ricos e pobres, que é diferente, tá certo? Desigualdade social é quando, por exemplo, pessoas não podem ter, algumas pessoas não têm acesso de jeito nenhum à escola, né? E outras já têm. Então, isso é uma desigualdade social, né? Quando se dá condições para que todos tenham acesso à escola pública, por exemplo, então isso é tido como uma certa condição de igualdade social, tá certo? A mais conhecida é chamada, né, desigualdade social dada pela distribuição desigual de renda. Então, a desigualdade econômica é dada pela desigualdade na distribuição de renda. No Brasil, a desigualdade social tem sido um cartão de visita para o mundo, pois é um dos países mais desiguais, né? Segundo dados da ONU de 2005, né, o Brasil era a oitava nação mais desigual do mundo. O índice Gini, que mede a desigualdade de renda, divulgou em 2009 que a do Brasil caiu 0,58 para 0,52, quanto mais próximo de 1, né, maior é a desigualdade, tá certo? Porém, esta ainda é gritante. Caiu um pouco lá em 2009, né? Depois caiu mais, tem mais de 10 anos nessa pesquisa, mas caiu mais depois. Eu posso passar dados, vocês podem pesquisar também dados mais atuais, tá certo? Então, a desigualdade social no Brasil tem sido percebida nas últimas décadas como decorrência do efetivo processo de modernização que tomou o país a partir do início do século XIX. Junto com o próprio desenvolvimento econômico, cresceu também a miséria, as disparidades sociais, educação, renda, saúde, etc. A flagrante concentração de renda, o desemprego, a fome que atinge milhões de brasileiros, a desnutrição, a mortalidade infantil, a baixa escolaridade, a violência. Essas são expressões do grau a que chegam as desigualdades sociais no Brasil. Como afirma Hélio Jaguaribe em seu artigo No Limiar do Século XXI, abre aspas, num país com 190 milhões de habitantes, hoje já somos 200, mais de 200 milhões, tá certo? Um terço da população dispõe de condições de educação e vida compatíveis de uns países europeus, um terço. Outro terço, entretanto, se situa num nível extremamente modesto, comparável aos mais pobres padrões afroasiáticos. O terço intermediário se aproxima mais do inferior que do superior. A sociedade brasileira deve perceber que, sem um efetivo Estado democrático, não há como combater ou mesmo reduzir significativamente a desigualdade social no Brasil, tá certo? O que é que isso quer dizer? Quer dizer que temos uma parte do Brasil muito pobre, uma parte significativa muito pobre, uma pequena parte muito rica e uma grande parte intermediária que consegue ter o seu salário mínimo, seus 2 ou 3 salários mínimos,
mas não se aproximam da faixa maior de ricos, mas estão mais próximos da faixa de mais pobres. Então, nós temos assim um país com uma larga escala de pessoas intermediárias entre extremamente ricos e extremamente pobres. Temos uma pouca faixa de extremamente ricos e uma grande faixa de extremamente pobres, tá certo? Mais ou menos 30 milhões de brasileiros vivem aí na extrema pobreza, né? São 30 milhões, o país tem 200, né? De 30 a 50 milhões de extrema pobreza. Aí um terço desses 200 milhões vive bem, né? E os demais na grande faixa do meio, tá certo? Então, vamos verificar agora a poesia, né? Do O Bicho, de Manuel Bandeira, para concluirmos o assunto de hoje. Vi ontem um bicho na imundície do pátio, catando comida entre os detritos. Quando achava alguma coisa, não examinava nem cheirava. Engolia com voracidade. O bicho não era um cão, não era um gato, não era um rato. O bicho, meu Deus, era um homem, né? Olha só que poema forte, poesia forte aí do Manuel Bandeira, tá certo? Então tá aí a atividade para vocês fazerem. Apenas vão pensar um pouco sobre isso que nós falamos, tá certo? Define a discriminação e racismo. Nós falamos lá no início. Vou deixar esse textozinho aí para vocês também consultarem para responder a atividade. Quais são as principais consequências da desigualdade social no Brasil? E sobre a poesia de Manuel Bandeira, né, que mostra mostra a que ponto pode chegar a desigualdade social, né? Com relação a isso, você conhece alguém que vive em extrema pobreza? Compartilhe com seus colegas pensando em ações que podem ser feitas para minimizar o sofrimento dessas pessoas. Você não precisa, né? Você pode comentar com algum colega, compartilhar, mas vai escrever aí o que vocês decidiram, tá certo? Escreva aí, a atividade é individual, mas vocês podem compartilhar entre si algumas experiências ou compartilhar sobre o que pode ser feito para diminuir o sofrimento das pessoas mais carentes, tá certo? Então ficamos por aqui. Um forte abraço. Qualquer coisa, deixa o teu comentário e não esquece de responder as questões no formulário, tá bom? Forte abraço. Se possível também aí deixa o like, né? Clique e se inscreve no nosso canal. Grande abraço.